Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre. Eu vou falar sobre a química nos séculos XVI e XVII e química médica. O século XVI testemunhou mudanças profundas na sociedade europeia. A descoberta de novas terras com tantas coisas novas e insuspeitas aguçou o sentimento de que o conhecimento dos antigos, fossem eles filosóficos, pagãos, da antiguidade ou doutores cristãos do medievo, era limitada e havia muito mais para se conhecer do que supunha até então. A dúvida sobre as certezas herdadas do passado teve um papel fundamental na construção da Revolução Científica, que se desencadeou a partir do século XVI. Novas explicações tinham que ser buscadas, fora dos arcabouços tradicionais, para dar conta de tanta novidade que aparecia. Simultaneamente, a ocupação e colonização de vastos continentes levou a uma gigantesca expansão das atividades manufatureiras na Europa, numa escala ainda nunca vista. Com efeito disso, para a tarefa de colonização global, era preciso dispor de quantidades imensas de armas e munições. Como a gente pode ver nas gravuras, as armas e as munições da época. E também de inúmeros tipos de instrumentos metálicos, fossem de ferro, bronze ou outros metais e ligas, usados na agricultura, na construção de edifícios e em várias outras atividades. E também de vários, dos mais variados objetos, sejam eles de cerâmicas, de vidros, uma enorme quantidade de papéis, couro, para o uso de vestimentas e assim por diante. Eram inúmeras as aplicações e a necessidade de novos equipamentos, novas fontes. Mineração. A atividade mineira e a metalurgia desenvolveu-se de forma intensa na Europa Central, sobretudo nas regiões de cultura germânica. Tudo isso produziu um importante corpo de conhecimento sobre os metais, sua obtenção, propriedades e etc., assim como a descoberta de novos metais, desconhecidos nos tempos antigos. Também a comunicação física entre pessoas aumentou, pelas viagens por todo o planeta, pelas constantes guerras e, sobretudo, as guerras de religião, advindas da quebra da hegemonia papal no Ocidente, com as reformas da religião cristã em suas diversas modalidades. Com tudo isso ocorrendo, muitas doenças novas, contagiosas ou não, difundiram-se rapidamente, como a sífilis no primeiro caso e a vitaminose C no escobuto no segundo. A medicina começou a mudar bastante nessa época, levando consigo a química. O começo da chamada Longa Revolução Química, que duraria 2 séculos e meio, data da primeira metade do século XVI e teve 2 eixos principais. O primeiro,
nascido na metade do século, começou com um químico e médico prático suíço, Felipe Delfrasto Paracelso, que nasceu em 1493 e faleceu em 1541. Paracelso tinha um profundo senso místico e acreditava que a função da química era curar as doenças humanas. Ele fundou aquilo que se convencionou denominar iatroquímica ou química medicinal. Para ele, a função do químico era preparar compostos específicos para curar as doenças. Ele foi o introdutor do conceito de etiologia das doenças. Isso é, cada doença tem sua causa própria. Para ele, as causas eram todas químicas. Por isso, era com a química que as doenças deveriam ser curadas. O corpo humano era, na sua concepção, um verdadeiro laboratório químico, onde um número incalculável de reações eram processadas continuamente. Ele se insurgiu contra a teoria galênica, vinda da antiguidade clássica, em que a doença era encarada como uma perturbação no equilíbrio dos humores existentes no corpo humano, havendo, por exemplo, excesso de humor-sangue, o médico devia executar uma sangria no paciente. Estando ele debilitado pela doença, muitas vezes o tratamento piorava a situação. Os medicamentos eram, em geral, de origem vegetal e se apresentavam como panaceias, misturas às vezes bastante heterogêneas, contendo dezenas de ingredientes. O conceito paracelsista de etiologia da doença levou a uma busca por medicamentos precisos para cada enfermidade. Paracelso também ampliou o leque de substâncias a usar, a propor e praticar a síntese de novos medicamentos sintéticos de natureza inorgânica. Em geral, sais contendo mercúrio, ouro, antimônio, arsênio, enxofre e outros elementos. É bem verdade que muitos desses compostos, são altamente tóxicos, mas alguns foram utilizados até o século XX, como o calomelano ou cloreto mercuroso, sintetizado e descrito por Paracelso. Há um aspecto em sua química, contudo, mantidas as devidas ressalvas, é claro, que o aproxima de uma química medicinal extremamente moderna. Qual seja a química medicinal inorgânica, esta deve ter seu marco inicial em meados dos anos 60 do século passado, com o advento do uso da cisplatina ou cisdiaminodicloroplatina 2, um composto totalmente inorgânico no tratamento de vários tumores cancerosos. A partir daí, esse ramo da química medicinal se desenvolveu com grande vigor e hoje ocupa um lugar de grande importância nos programas de pesquisa no mundo inteiro.
É com Paracelso que se inicia uma nova fase dos estudos da matéria e suas transformações. A antiga preocupação dos alquimistas com a transmutação elementar é deixada de lado, como algo totalmente desimportante. O papel da química agora é entender o funcionamento do corpo humano e produzir medicamentos em laboratório para combater enfermidades específicas. A química chega a se confundir por vezes com a medicina ou a farmácia. A doutrina química volta-se para a arte de curar, dando à química um caráter ancilar à medicina, numa situação que perduraria até final do século XVII. Em contraposição, a química dos mineradores e metalurgistas, daqueles que denominaríamos muito mais engenheiros hoje em dia, não se preocupa tanto com as doutrinas, e sim com os resultados. É uma atividade empírica, pragmática, que busca produzir cada vez mais e melhor, com redução de custos e aumento de produtividade. Assim, podemos reconhecer nitidamente no século XVI duas vertentes distintas na atividade química. A primeira é representada pelos iatroquímicos, seguidores em maior ou menor grau das doutrinas paracelcistas, e cuja maior preocupação é a preparação de medicamentos químicos para a cura das doenças humanas. A segunda vertente, dos mineradores e metalurgistas, não se preocupa tanto com doutrinas, e sim com o aumento e a melhoria de seus resultados práticos. Paracelso, em que pese seus méritos, foi também um grande polemista, tendo feito inimigos em vários sítios por onde passou. Em virtude dessas inimizades e da oposição que elas lhe granjearam, muitas de suas obras só puderam ser publicadas após sua morte. A leitura de seus textos é difícil, pela linguagem às vezes confusa e pelo grande misticismo que os permeia. A figura 1 mostra o frontispício da obra de Paracelso, intitulada De Vida Longa, dividido em 5 livros ou capítulos, publicada em Basileia em 1566. Embora a data não apareça no frontispício, a obra é um texto de medicina recheado de prescrições para remédios químicos. A figura 2 apresenta a portada de um segundo livro de Paracelso, numa compilação de Leon Suábio, que contém ainda uma biografia do médico suíço e um catálogo de suas obras. Esse segundo livro é um compêndio de toda a filosofia e medicina, tendo sido também publicado em Basileia, porém em 1568. Como se pode ler claramente no frontispício, essa obra amplia a anterior e está encadernada juntamente com a primeira, numa capa de pergaminho da época. A composição desse livro é certamente bem anterior à data de publicação, pois um de seus prefácios, que antecedem o texto, é da autoria do famoso humanista da Renascença Erasmo de Roterdã, que nasceu em 1466 e faleceu em 1536,
falecido em Basileia pouco antes de Paracelso, que morreria em Zalburg, onde está sepultado. O prefário do humanista holandês, reproduzido na figura 3, começa com uma dedicatória reveladora da admiração de Erasmo pelo autor. Ao muito perito nas coisas médicas, doutor Deofrasto Eremita, Erasmo de Roterdã. Ao final, vem a assinatura Erasmo de Roterdã por sua própria mão. Como exemplo de outra vertente da química do século XVI, apresenta-se aqui um livro que foi um dos primeiros compêndios da química analítica e metalúrgica. Seu autor, Lazarus Ercker, viveu entre 1530 e 1594, na Alemanha e na Boêmia. Em 1574, ele publicou em Praga sua grande obra, que, em sua tradução, é a descrição dos principais métodos de mineração e tratamento de minérios. O livro teve uma edição posterior, em 1672, organizada por Christianus Berwardus, que acrescentou um segundo frontispício, onde as duas datas de publicação mencionadas, cada uma corresponde a um dos frontispícios. Essa edição saiu à luz em Frankfurt. O primeiro frontispício do livro, de 1672, está mostrado na figura 4 e se intitula Aula Subterrânea, Senhora dos Dominantes, Súdita dos Súditos. O segundo frontispício do mesmo livro, do ano seguinte, é uma belíssima gravura com aspectos do que se discute no livro e com alegorias. Embora o século XVI tenha testemunhado, como já foi dito, o aparecimento de duas vertentes da química, independentes da alquimia, esta ainda se manteve viva e ativa pelo menos até o final do século XVII. Por isso, existem muitos livros do que se poderia denominar uma alquimia tardia, alguns dos quais bastante interessantes, mesmo no século XVIII, pelo menos em sua primeira metade, produziam-se várias obras de alquimia, a qual, todavia, foi desaparecendo lentamente com o extraordinário progresso da química dos 700. A figura 5 mostra o frontispício de um desses livros de alquimia tardia, da Antiguidade, e Verdade da Arte da Química e do Pó. O livro é de autoria do médico e alquimista Robertus Valensis e foi publicado em Leiden, na Holanda, em 1593, como se pode ler na portada. É também interessante reparar no subtítulo da obra, ou da medicina dos filósofos ou do ouro potável. O livro é uma coletânea de textos de muitos escritores do assunto, desde a antiguidade, com comentários do autor. É interessante observar uma mudança que se havia operado há bastante tempo, pelo qual as palavras alquimia e química são usadas indiferentemente com o mesmo sentido. O livro é uma verdadeira história da alquimia, ou pelo menos uma resenha de um grande número de autores sobre o assunto, desde o Antigo Testamento, chegando à Grécia e à Roma clássicas, e atravessando toda a Idade Média,
tanto por seus autores islâmicos como latinos. Uma curiosidade interessante é que Isaac Newton possuía um exemplar desse livro em sua biblioteca, que compreendia um bom número de obras de alquimia. Essa é a reprodução das 2 primeiras páginas do livro de Robertus Valensis, com um poema encomiástico sobre o autor e o início do prefácio da obra. Este começa com uma descrição da origem por ele atribuída ao vocábulo química, aludindo à grande habilidade dos antigos artesãos alexandrinos na arte de fundir e trabalhar metais. O nome da arte química foi tomado pelo vocábulo grego chemeia, que significa fusão. O nascimento da química moderna. A química moderna nasceu por volta de 1600, da confluência de 3 fatores: os aspectos práticos da alquimia, a filosofia natural e as artes. A alquimia empírica forneceu os materiais, os equipamentos e as operações. As chaves da alquimia não deixam de ser precursoras das operações unitárias de hoje. A filosofia natural constituiu um enquadramento teórico necessário para que a nova ciência prosperasse e frutificasse, e as artes práticas forneciam um amplo campo de trabalho, que ia desde a mineração e metalurgia até a preparação de fármacos ou refino de açúcar, ou o fabrico de salitre ou de soda, ou de ácidos minerais. Podemos citar 3 eventos ocorridos no limiar do século XVII e que são sinais indicativos do nascimento de uma atividade química independente. O primeiro é a publicação do livro-texto de química, A Alquimia, que apesar do nome é um texto de química, de Andrés Libavius, que nasceu em 1550 e faleceu em 1616. O segundo é a publicação da primeira monografia do campo da química, A Carruagem Triunfal do Antimônio, do discutido Basílio Valentino, ou de seu editor Johann Tolde, em 1604. E por último, a criação da primeira cátedra de Química numa universidade, a cadeira de Quimiatria da Universidade de Marburg, em 1610, confiada ao paracelsiano Johannes Hartmann, que nasceu em 1568 e faleceu em 1631. Havia alquimia nas universidades medievais? A alquimia não foi propriamente uma precursora da química, ou a química dos antigos, como muitas vezes se diz. Mas alguns aspectos práticos da alquimia, juntamente com outras formas de conhecimento não científico, levaram ao campo de conhecimento científico que hoje é a química. Essa origem de conhecimento científico, a partir do conhecimento pré-científico e conhecimento não científico, é outro assunto a despertar curiosidade e interesse do filósofo da química. A opinião dominante entre os historiadores da alquimia latina medieval é a de não ter havido ensino de alquimia nas universidades medievais.
teria muito antes havido uma contraposição entre a cultura escolástica e a alquimia, esta marginalizada e excêntrica. Em função da própria natureza da alquimia, uma atividade essencialmente operativa, os alquimistas só adquiriam o conhecimento operando, atuando enquanto se aperfeiçoavam como indivíduos. Além disso, a atividade operativa significava uma intervenção para aperfeiçoar e mesmo criar matéria. Em outras palavras, para o alquimista, operar significa algo como um sonho tecnológico, onde poderia ser realizado o sonho. Onde poderia ser realizado o sonho? Na medicina escolástica da universidade, onde vimos que não havia lugar para a alquimia. Em segundo lugar, o excesso de operatividade e a frequente condenação da alquimia pelas autoridades religiosas, ao mesmo tempo que não há uma radicalidade, uma oposição absoluta entre a alquimia e o conhecimento escolástico, os alquimistas faziam uso de doutrinas ensinadas nas universidades. A teoria médica dos humores, por exemplo, que eles devem ter assimilado no contexto universitário, por outro lado, os doutores das universidades dispunham de conhecimentos alquímicos, por exemplo, no preparo de medicamentos. O ensino universitário da quimiatria, no sentido mais restrito, iniciou com a criação da Universidade de Marburg em 1610, pelo landgrave Maurício de Hessen-Kassel, que nasceu em 1572 e faleceu em 1632. Ele era denominado o Sábio. Ele próprio, escritor e compositor, e que se fez rodear de alquimistas, como Michael Mayer, que nasceu em 1569 e faleceu em 1632. A universidade fora fundada em 1527 pelo landgrave Filipe I, o Magnânime, nascido em 1504 e falecido em 1567, como a primeira universidade luterana da Europa. A nova cadeira de quimiatria foi confiada ao paracelsiano Johannes Hartmann, que nasceu em 1568 e faleceu em 1631, que estudava medicina ali mesmo. Esse ensino universitário de quimiatria era ainda um ensino que atendia às necessidades científicas básicas de outras áreas, como a medicina e a farmácia. A disciplina química no século XVII, o racionalismo pedagógico. No século XVII, a ciência assumiu novos modelos de estudo e, consequentemente, de ensino, derivados do mecanismo racionalista de Descartes. A verdade está em nós e não nas coisas, proposição que aponta do mesmo sentido que o conhecido cogito ergo sum, por um lado, e do empirismo e indutismo de Francis Bacon e John Locke, por outro. Influenciadores pelo pensamento pedagógico de Hartke e Comenius e pelas ideias de Montaigne, Vives, Rolfe, Thomasius, entre outros, no que se refere ao ensino das ciências e das técnicas, o resultante é o que denominamos hoje como realismo pedagógico, que preconiza
que os fatos e conhecimentos devem ser apresentados antes das teorias explicativas, ou, na melhor das hipóteses, ao mesmo tempo que estás na formação do indivíduo, o entendimento do mundo exterior predomina sobre o mundo interior. Descartes, em suas regras para a direção do espírito, provavelmente 1628, deixa clara a importância de um formalismo que pertence ao mundo exterior. A verdade que está em nós é a verdade criada na nossa mente, pela metodologia reducionista. Na química, o modelo mecanicista, reducionista cartesiano é observado principalmente nas concepções cartesianas sobre a matéria, que não aceita a realidade do átomo, mas que não se opõe a uma arbitrária subdivisão da matéria, permitindo assim a aplicação de leis mecânicas ao estudo da matéria em princípio contínuo. As ideias básicas do realismo pedagógico já são pronunciadas por Wolfgang Hartke, que nasceu em 1571 e faleceu em 1635, no Memorial sobre Reforma de Ensino, que apresentou a Dieta de Frankfurt em 1612. Primeiro, o ensino deve ser ministrado conforme a ordem e o curso da natureza. Isso é, do fácil para o difícil, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Não se deve aprender mais do que uma coisa de cada vez, repetindo-se com frequência o aprendido, concentração linear do ensino. Aprender tudo na língua materna, só depois estudar outras línguas. Aprender inicialmente a coisa em si mesma, depois os usos e modos de ser das coisas. As regras são formuladas depois de conhecer-se a linguagem. O mestre apenas opina. A disciplina ficará por conta de outro funcionário. Os métodos de ensino, os livros e as regras apresentarão uniformidade e harmonia. Tudo aprender-se-á por partes, por indução e experiência. Só devem ser retidas pela memória as ideias nem compreendidas pelo intelecto. Inicialmente, os objetos serão apresentados de forma resumida, para serem depois desenvolvidos detalhadamente. Deixo aqui meu muito obrigado a todos e espero ter contribuído de alguma forma.